Pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje com um convidado bem especial, que é do Duga Tatu, que vai contar para a gente um pouco sobre o trabalho dele nesse mundo da tatuagem, que ele se especializou em desenhos nórdicos, tanto da era viking quanto um pouco também da pré-história escandinava. E eu vou passar agora a palavra para ele e vou começar perguntando também um pouco sobre os aspectos históricos que fazem parte, né, do trabalho dele. Dugan, seja muito bem-vindo Muito aqui ao canal. obrigado, É um um prazer te prazer. receber aqui, tenho uma maior admiração pelo seu trabalho artístico. E, para começar, como foi que tudo começou nesse mundo da era viking, da mitologia nórdica, até chegar nesse trabalho formidável de Uhum. colocar na pele das pessoas esses desenhos tão bonitos que você faz? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A história toda começou assim. Eu já sou Hayden, né, já sou pagão há muitos anos, né, muito antes de eu sonhar em ser tatuador, inclusive, né. Isso é uma coisa que me acompanha desde da minha adolescência. E eu comecei a tatuar tardiamente, né? Então, comecei depois dos meus 26 anos que eu comecei a tatuar. Hoje eu estou com 45, né? Então, tem algum tempo já que eu tatuo, mas já estou no meio pagão, digamos assim, há muito mais tempo. E o que que aconteceu? Na verdade, foi assim, quando eu me tornei tatuador, eu, como profissional, sou, na verdade, formado em publicidade, comunicação social com ênfase em publicidade, né? E trabalhei nessa área durante muito tempo. Até que chegou um dia que, assim, a tatuagem sempre foi a minha paixão, né? Desde menino também. Até que um dia eu resolvi largar a mão de tudo. Já tatuava como... Sim, tatuava de final de semana, sabe aquele tatuador que gosta de fuçar, né? Era Uhum. assim. Eu gostava de fuçar, aprendia uma outra coisinha aqui, mexia na máquina do amigo, aquela coisa. E até que um dia eu resolvi que eu ia me tornar tatuador, ia abrir mão de tudo, da minha carreira como publicitário, que eu já não estava aguentando mais. Tive, inclusive, uma síndrome de burnout, tive algumas coisas bem pesadas, assim. E foi o que me fez decidir por isso, né? E aí um grande amigo meu me chamou para trabalhar um tempo no estúdio dele. Eu fui e a minha cabeça abriu, assim, de um jeito que eu não podia imaginar. Eu falei assim, finalmente, agora eu estou fazendo uma coisa que eu amo de verdade, né? Só que o que que aconteceu? Ao longo desses anos, né, eu fui aprendendo técnicas, eu fui estudando estilos de tatuagem, estilos de desenho, e eu não conseguia encontrar nada que batesse na alma, sabe? Que falasse comigo e falasse, nossa, é exatamente isso que eu quero fazer da vida, né? E eu estava nessa busca por estilo, né? Porque eu acho que chega uma fase na vida do tatuador que ele quer buscar a identidade própria, né? E aí, um belo dia, eu caí num site de um estúdio estrangeiro, um estúdio, na época, o estúdio era na Inglaterra, que é o estúdio do Peter Madsen, né? Eu não conhecia, não sabia né, do trabalho dele, e de repente eu vi, né, aquele estilo de tatuagem retratando cenas da mitologia nórdica, deuses e criaturas, e a arte escandinava ali muito presente. Eu falei, o que que é isso? Né? Falei, como assim existe um estilo de tatuagem para isso, né? E aí eu mergulhei de cabeça, comecei a estudar isso, comecei a ir atrás de outros tatuadores que seguiam esse estilo, e aí eu fui descobrindo mais coisas, eu fui descobrindo outros artistas ainda mais específicos, ainda mais focados na parte histórica da arte, e aquilo foi me enchendo, foi me preenchendo de um jeito que eu falei, não, eu não vou fazer outra coisa da vida, né? Agora eu achei o estilo que eu quero, né? E comecei a estudar, né? Muito. Primeiro, estudando Era Viking, né? E aí eu descobri que dentro da Era Viking existem vários movimentos artísticos, né? Existem pelo menos 7 estilos artísticos diferentes, fora os seus entremeios, né? Fora influências de outras regiões, enfim, né? Tem
tem muita expressão artística só naquele recortezinho histórico da Era Viking, que é minúsculo, que vai ali do século VIII até o século XI só, né? Então, tem menos de 300 anos de Era Viking, e só nesse período já tem 7 estilos, pelo menos, artísticos diferentes. E eu comecei a estudar isso, né? Comecei a perceber quais eram as influências que a arte desse período tinha, né? De estilos artísticos anteriores. Aí fui para a Era Wendel, aí eu descobri de onde que vinha a arte da Era Wendel, comecei a estudar sobre os povos cito-siberianos, comecei a estudar sobre os povos ali da Bielorrússia, né, países bálticos. A coisa só foi aumentando cada vez mais, né? E cheguei até, como você falou, lá atrás, né, 40 mil anos, pelo menos, né, com os petróglifos marcados ali rusticamente nas pedras e que já naquela época retratavam, né, cenas de mitologia, né, cenas do cotidiano das pessoas, e isso foi só enriquecendo o meu trabalho cada vez mais, né, fui me aprofundando nisso, me tornei o pioneiro desse estilo no Brasil, né, fui o primeiro tatuador realmente a focar nesse estilo de arte especificamente, né? Então, hoje, aqui no meu estúdio, eu só faço isso, né? Não atendo mais outros estilos de tatuagem como era antigamente, né? E está sendo maravilhoso, assim, é um trabalho que eu acabei ganhando reconhecimento internacional por conta disso. O próprio Peter Madsen, que foi minha primeira inspiração, inclusive me chamou para fazer parte de um projeto dele, né? Na verdade, são 3 projetos que ele está fazendo. Um que foi um livro guia, né, para pessoas ao redor do mundo que quisessem conhecer o trabalho de outros tatuadores, que inclusive eu tenho aqui, eu vou mostrar para você. É este livro aqui, não sei se dá para vocês verem. Nossa, que bonito esse livro. The Nordic Muito Tattoo. legal, muito Muito legal. legal. E nesse livro, ele separou 70 artistas ao redor do mundo, né, para expor nesse livro, que ele funciona, é um livro meio revista, né, ele é uma coisa meio híbrida, não consigo, ele chama de livro, então, por isso eu mantenho o livro. Mas são 70 artistas ao redor do mundo que fazem tatuagens nórdicas e ele quis fazer esse livro como um guia, né, para que as pessoas pudessem encontrar próximo da onde elas morassem algum tatuador que fizesse esse tipo de trabalho. E eu tive a sorte de ser um dos convidados e estar marcando território aqui, né, representando aí o Brasil também nesse livro. Ele tem mais 2 projetos, um que ainda não saiu, esses outros 2, na verdade, ainda não saíram, estão em produção. Um é um portal que ele está fazendo, também na internet, com a mesma premissa desse livro, né? Que é um local onde as pessoas possam pesquisar sobre tatuadores nas suas regiões, né? Tatuadores que fazem esse tipo de trabalho. E o outro projeto, que na verdade foi o primeiro que ele me chamou, inclusive, mas é o mais demorado, porque demanda uma série de coisas, que é uma enciclopédia que ele está fazendo só sobre artistas que reconstroem coisas do passado, principalmente era viking, tá? Isso falando exclusivamente de países nórdicos e escandinavos, tá? Então, ali vão ter pessoas que fazem joalheria, pessoas que fazem reconstrução de roupas, de armamentos, né? Pessoas que fazem absolutamente qualquer tipo de trabalho manual que remonte à era viking e às artes dos países nórdicos e escandinavos desse período, tá? E aí, ele também me chamou porque vai ter é uma enciclopédia com 3 volumes. Um desses volumes vai ser exclusivamente sobre tatuagens. E aí também ele chamou alguns tatuadores por quem ele tem apreço, que acham que são tatuadores que possam representar bem esses estilos, tá? E colocou nessa enciclopédia, mas isso ainda não saiu, é alguma coisa que está por vir.
né? Já participei de entrevistas, podcasts. Recentemente fui convidado, além do seu, a participar de um podcast de Portugal, né? Também para falar sobre esse estilo. Então, assim, é uma coisa que está só me trazendo felicidade, né? Tem expandido bastante, eu tenho gostado muito de trabalhar com isso. Se tornou a minha verdadeira paixão. Né? E já vamos para 8 anos já fazendo isso, né? Nossa, que legal, assim, estou bastante feliz que vai ter todos esses trabalhos e o seu nos representando, né, também internacionalmente. Isso é uma notícia fantástica. Que legal. Então, até complementando, porque esse canal também tem sido assim, uma coisa assim, fantástica também quando eu criei para os projetos, porque está aparecendo muita gente interessante. Você é um deles que está aqui presente. Então, assim, é uma coisa também que está rendendo bastante, é uma coisa assim, muito gratificante, né? Ver que isso também pode impulsionar o trabalho de vocês também de uma forma muito positiva. Sem dúvida. E é bacana a gente ver como está crescendo o apreço pela cultura nórdica no Brasil, está crescendo bastante, né? É verdade. E, Duga, você falou que tem todo um estudo, né, para a gente desenvolver essas tatuagens, não é feito assim, a gente não pode também dizer assim que ela é feita, às vezes, somente da ideia do artista, tem todo também um estudo para se colocar. E como que você conciliou essa questão dessa arte nórdica para poder criar o seu próprio estilo dentro desse meio e também para criar novos tipos de padrões de desenhos, conforme o cliente quer? Como que foi essa mescla? Legal. Legal você ter perguntado isso, porque antes de eu partir para a pele diretamente, eu fiquei 3 anos estudando, né? Estudando arte mesmo, estudando desenho, praticando os desenhos, conversando com pessoas que já faziam esse tipo de trabalho, tá? Por exemplo, tem tantos outros tatuadores que me ajudaram, como Sean Perry, por exemplo, é um cara que me ajudou muito, né? Colin Dale é um cara que me ajudou muito, né? O Thor Ola, do Yehuda Tattoo, da Noruega, também me ajudou muito nesse quesito, tá? Foram pessoas que me incentivaram, mostrando estilos de arte para mim, né? Falaram, olha, seu trabalho é legal, seu trabalho tá bonito, porque, lógico, eu mandava os desenhos para eles analisarem, né? Também não é assim, demorou para conseguir chegar neles, tá? Né? Eles são pessoas maravilhosas, são super acessíveis, mas com jeitinho, tá? Então, se você é tatuador aí e tá querendo se especializar nisso, não vai chegar nos caras direto, pelo amor dos deuses. Não é bem assim que funciona, né? Vai na manha, chega um por vez, tá? Mas a história foi assim, eu fui chegando nesses tatuadores e conversando com eles, pedindo dicas, falar, olha, eu estou fazendo um trabalho de arte assim, né, eu queria melhorar, o que você acha, dá para me incentivar, dá para me mostrar alguma coisa, onde eu posso procurar, e eles começaram a me mostrar. Falaram, olha, primeiro você vai, esquece outros tatuadores, para de olhar trabalho de tatuador. Né? Porque trabalho de tatuador já é uma reinterpretação artística daquilo, né? Então, vai na base, vai na fonte, né? Começa a procurar realmente os originais. E aí eu comecei a olhar site de museu, que eles começaram a me passar umas coisas bem interessantes, do tipo, ó, já que você não tem nenhuma peça assim aí no Brasil, né? Porque não tem nada a ver com vocês. Entra nesse site aqui, ó, e me mandava o site de um museu ou de uma vila viking que tinha na Noruega ou uma comunidade que tinha na Suécia, alguma coisa assim. Eles foram me enriquecendo com material real, né? Com peças de arte mesmo de época, né? E aí eu fui conhecendo outras pessoas, como um designer chamado Jonas Lau Markussen. Ele é da Dinamarca. Esse cara, maravilhoso, você conhece, né? Conheço, Então, famosíssimo. Até depois vou pegar os livros aqui dele, que é muito bom. Legal, você tem um livro físico aí. Tenho um livro físico. Bacana. Então, o Jonas é um cara fantástico,
E ele fez um serviço para a nossa comunidade que não tem preço, né? Que ele desmembrou a arte da Era Viking, separou os estilos, marcou quais eram as principais características desses estilos, né? E disponibilizou isso para a gente por uma bagatela, vamos combinar, porque, né? Como eu falei, é uma coisa que não tem preço, né? E isso, o Jonas foi um ponto crucial também para o meu desenvolvimento como artista, que eu comecei a entender mais como que aquele tipo de arte funcionava, né? E aí, por mim mesmo, fui ainda adaptando, mexendo, vendo o que era possível construir, né? Então, tem muita coisa. Tem o Luciano também, da Itália, do Children of Ash, que faz um trabalho maravilhoso também. Ele pega várias peças de arte, né, peças históricas, achados arqueológicos, e ele refaz esses achados arqueológicos, vetoriza isso e disponibiliza. Ele tem um Patreon também, né? Então, assim, esses caras são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento de qualquer pessoa que queira entender como funciona a arte desse período, né? Então, foi assim, na verdade, o meu estudo foi esse, né? E tem sido ainda, porque eu ainda estou desenvolvendo, né? Eu acabei me encontrando num estilo específico, né, que é o estilo de Ringerike, né, que é uma arte da Era Viking também, já mais para o finalzinho da Era Viking, aí a gente já está no século X, né? É um estilo de arte de uma pequena cidade que fica logo acima de Oslo, na Noruega, né? E um estilo de arte que nasceu ali, e eu gostei demais, né? Um estilo de arte que falou comigo, né? Mais uma vez, aquela coisa de rolar a identificação, né? Lógico, eu consigo trabalhar em todos os estilos dentro da arte nórdica da Era Viking, tá? Mas o estilo Ringerike foi o que mais ficou registrado para mim, ficou mais forte e mais evidente no meu trabalho. Então, se vocês olharem, vocês vão notar muito a presença desse estilo no que eu faço hoje, né? E eu tenho tentado expandir isso e transformar essa arte de uma maneira diferente, com uma leitura também um pouco mais moderna, embora eu goste do tradicional, né? Lá no meu trabalho vocês conseguem ver muito claramente a presença de coisas mais tradicionais, tiradas diretamente de peças como pedras rúnicas, por exemplo, né, ou de um entalhe de algum lugar, né? Eu uso muito essas peças bem tradicionais para compor o que eu faço, mas eu também crio umas peças modernas, né, com inspiração, eu poderia dizer assim, né, que eu faço peças modernas com inspiração no clássico, mas não, eu faço peças clássicas com inspiração no moderno, entendeu? Uhum. Sim, Eu procuro entendi. deixar o Legal. mais antigo possível, né, com umas pinceladas mais modernas para dar um ar diferente para o estilo. Vamos ver, né? Parece que está funcionando. É bom que você comentou isso, porque o mais novo lançamento do Jonas foi só sobre Ringerike, que é Exatamente. maravilhoso. Eu estou com o livro pedi desde fevereiro, até agora não chegou. Ah, Estou aguardando, eu estou mas eu tenho esperando, outro eu estou aqui. esperando o físico também, mas eu já comprei o digital, então. Estou com o digital também, para matar a vontade. Eu vou até pegar aqui para dar dica, porque também tem um outro artista muito bom, não sei se você conhece, o Igor Gorevitz. Não, não conheço. Não conhece? Não Deixa eu conheço. pegar aqui. Já vou anotar também, como É, dica. que ele é muito bom. Vou pegar aqui só de arte nórdica da Era Viking. Aqui. Cara, o seu quarto é uma viagem no tempo, né? É uma viagem totalmente no tempo. Aos anos 80 da Era do Heavy Nossa, cara, Metal, vamos dizer. eu tô vendo o meu quarto anos atrás. Eu gosto dessas coisas. Olha, aqui para o pessoal, a gente vai dando a dica, né? Temos o James Graham Campbell, que é um Esse é clássico viking. maravilhoso. Esse é Esse maravilhoso. aqui vale a pena ter.
o Celtic and Old Art and Designs, do Courtney Davis. Também muito bom. O do A.J. Smith, também o Viking Designs. E esse aqui que é os 4 livros, né, do Igor Gorevitz. Temos o Wendel. Tá, agora eu sei de quem você está falando. Eu tenho, inclusive. Isso aqui, para quem ama arte nórdica, por isso que não à toa você foi o convidado de hoje, por causa que eu sou pesquisadora da arte nórdica, né, Vicky? Né? Eu me especializei também nessa parte. Aqui o do Jonas, né? The Anatomy of Viking Art. E eu acho assim que é muito interessante porque a gente vê os traços dessa arte, né? Todo aquele padrão e os detalhes, Sim, o cuidado que a pessoa devia ter visualmente com aquilo, né? Então, uma coisa muito interessante você fazer. Eu estou vendo até aqui atrás esses padrões de você fazer as linhas certinho e indo fazendo as voltas. Isso aí uma coisa assim que o pessoal tem por ideia, que os vikings eram somente bárbaros, né? Aqueles caras seguiam pilhando e matando e destruindo tudo, né? É a imagem que os filmes mostram, né? A respeito dos vikings. Os vikings, propriamente dito, sim, né? Os vikings. Porque a palavra viking não quer dizer um povo, né? Não se remete a um povo. Viking é um bandoleiro, literalmente, né? É isso que a palavra quer dizer, bandoleiro, né? Então, eram pessoas que viviam nessa profissão, né? Ser viking era uma profissão. Mas na era viking não existia somente os bandoleiros, né? Não tinham somente esses arruaceiros, piratas, etc. Tinha toda a população, que eram os homens do norte, como eles se chamavam, né? Que ali a gente tinha artistas, né? Escultores, pintores, tinha de tudo ali, né? E a arte desse período, a arte da era viking, é extremamente delicada e minuciosa, né? Você vê as peças de joalheria, por exemplo, né? São peças minúsculas e com muitos detalhes e com coisas belíssimas ali. Você tem aí um exemplo? Tem a Valkyria, né? Chama Valkyria de cima. Uma das mais famosas. Né? Então, é uma riqueza de detalhes que a gente fica assim bestificado, literalmente. Exatamente, né? E aí, como pensar que a arte deles não seria, né, tão bonita, né? Que seria uma coisa sem detalhes? Não, né? É extremamente detalhada, é extremamente rica. Uma das coisas que, inclusive, me deixou chateado na série Vikings, né, é a cena das tatuagens ali. Gente, né, parece uma carnificina acontecendo ali. Né? Parece tudo menos uma sessão de tatuagem, né? E é engraçado porque muita gente me questiona, né? Mas era assim mesmo que se fazia as tatuagens, tal, por causa da série, né? Sim. Na verdade, a gente nem tem registro histórico falando sobre isso, né? As tatuagens, a gente imagina que sim, que eles tivessem, né? Por vários motivos. Tanto que tem um relato do árabe, né? Do Ibn Fadlan. Ele fala de pinturas corporais. Então, ele usa o termo ornamento, na verdade. Né? Ornamento, isso. E aí é que, se a gente for pensar, não existia um termo em árabe antigo para tatuagem. Então, possivelmente por isso ele usa ornamento. Mas ele descreve a coloração daquilo, né? Ele fala que tinha um tom escuro esverdeado, né? Que lembra a famigerada tatu de cadeia, né? Que é escura com um tom levemente esverdeado, né? Por conta do pigmento que se usava na época, enfim, né? Então, possivelmente aquilo fosse realmente tatuagem. E eu não sei se você sabe, mas recentemente foi encontrado um kit de tatuagem na Dinamarca. E ele tinha ali Uou, essa passou batida. Essa passou batida. Acharam na Dinamarca uma hastezinha com as agulhas amarradas na ponta e um potinho com o resto de tinta. Né? Então, uau, tenho que pesquisar esse... Pois é. É bem legal. Né? Eu não sei se você que gosta de pesquisar sobre essas coisas, você que pesquisa sobre isso,
Você já ouviu falar do trabalho de um cara chamado Lars Krutak? Já. Então, o Lars, ele é especialista em tatuagens, né? Ele é um antropólogo especializado em tatuagens. E o trabalho dele é magnífico. E ele fez um trabalho fenomenal com as tatuagens nórdicas também, né? Com a arte nórdica de maneira geral. Mas, enfim, aí retomando isso, foi por conta do Lars que eu acabei vendo esse achado, tá? E isso demonstra para a gente que possivelmente eles tinham sim tatuagens, né? A gente não encontrou nenhum corpo ainda, né? Não existe nenhum corpo preservado datado da era Viking que fosse daquelas regiões, né? Mas sim, existe a possibilidade de que eles tivessem tatuagens. Mas a gente vê que os povos ao redor, né, eram povos tatuados e eles tinham técnicas semelhantes à técnica do handpoke que a gente aplica hoje, que é exatamente com uma haste, com uma agulha na ponta, né, onde você mergulha a agulha na tinta e vai aplicando isso, né, na pele diretamente. Então, acredita-se que era dessa maneira que se tinham tatuagem entre os vikings, né, eles eram tatuados exatamente dessa maneira, né? E, lógico, representando os estilos de arte da época, né? Que uma das coisas que tem lá no relato do Ibn Fadlan, que ele fala que eles tinham esses ornamentos que iam do pescoço até a ponta dos dedos, né? E ele fala que os desenhos que eles tinham eram imagens de homens, animais e plantas que pareciam galhos e raízes entrelaçados, e ele fala que se assemelhavam muito às joias que as mulheres usavam, né? Então, assim, é isso que hoje dá muita base para a construção do nosso trabalho hoje nas tatuagens nórdicas. É justamente pegar pingentes como esse seu, por exemplo, né? Que isso é uma réplica de um achado arqueológico, né? Isso. Então, pegar imagens como essa, né, para construir, né? Tanto que eu tenho algumas tatuagens que eu fiz que tem algumas Valkyrie que estão representadas mais ou menos no estilo dessa, né? Que é o que, como eu falei, é o que dá base para gente. O resto é criatividade, né? Então, muita gente me pergunta também, mas eu posso retratar qualquer coisa nesse estilo de tatuagem? Pode, né? Eu já fiz, inclusive, um trabalho para um grande amigo, cliente meu, que veio de Maceió, inclusive, para cá, para se tatuar comigo. E ele fez uma cena de um momento importante da vida dele, de uma viagem que ele fez a Londres, né? E tinha uma história de um trem lá, e a gente retratou isso, né? Porque foi quando, naquela época em que aconteceu aqueles atentados em Londres, ele estava lá e ele sobreviveu a um desses atentados, né? Teve uma estação de trem, um trem que explodiu, e ele, assim, ele teve um insight de, na hora que ele estava entrando na estação, ele se lembrou que esqueceu de algo, virou as costas e saiu da estação, né? E segundos depois aquilo explodiu, né? Então, ele quis marcar isso, quis registrar isso na pele, e a gente fez no estilo nórdico, porque era uma coisa que ele queria muito, né? E queria mostrar um momento da vida dele, e a gente fez isso está lá no meu portfólio, né? Então, assim, dá para retratar absolutamente qualquer coisa nesse estilo, né? Só que você tem que conhecer o estilo para saber o que é possível fazer, né? Isso. Até ia comentar que eu sou também ilustradora, né, dessa estilo, então eu sei o quanto que a gente precisa conhecer, né, cada um desses estilos minuciosos. Eu acho bem interessante, porque dá para você trabalhar com tudo que for imagem que você quiser, esses estilos. Exato. Mas tem que conhecer. Por exemplo, eu gosto muito do Uzbek, que é aquele redondinho, adoro ficar fazendo as formas redondas, aquilo lá eu me perco fazendo. Então, é uma coisa assim muito legal de ser feita. Eu vou ter, até agora, falar também o pessoal, vai ter uma exposição aqui em Belém com o meu trabalho, né, para ser feito. São 50 ilustrações inéditas também. Uau! Não passei para a parte de tatuagem, muita vontade de aprender a tatuar. Acho muito legal. E, assim, qual é a tatuagem que mais sai? A grande pedida? É a Yggdrasil? É a
Não tem assim Olha, é difícil dizer. Mas assim, o pessoal gosta muito dos símbolos mágicos islandeses, né? Ah, Porque, sim. e aquilo que eu falei, eu venho desde lá de trás, né? Desde do- das pinturas rupestres, eu vou até a Renascença, né? Então, eu pego absolutamente todos esses estilos artísticos que aparecem aí no meio disso, né? E é lógico que lá pelo século XV, XVI, começam a surgir os grimórios de magia e etc., né? E esses símbolos ficaram muito populares por causa da internet. Na verdade, a popularização disso começou com a cantora Björk, né? Quando ela fez uma tatuagem de um desses símbolos, e isso se espalhou e virou febre, né? Então, até hoje, muita gente quer tatuar esses símbolos, né? Me procuram muito para fazer isso. E inscrições rúnicas, que está sempre em alta, né? E uma das coisas que eu acho interessantes é que eu acabei indo, por conta do meu ofício, né, por conta do meu trabalho, eu acabei indo estudar nórdico antigo também, né? Então, eu estudo runologia, né? Legal. Runologia é o estudo acadêmico das runas mesmo, né? O estudo arqueológico, né? Então, eu estudo runologia e eu estudo nórdico antigo, exatamente para conseguir produzir inscrições legítimas para as pessoas, né? Então, quando alguém vem para escrever alguma coisa comigo, para fazer uma frase escrita com as runas, né? Eu vou escrever nos idiomas nórdicos Ah, que né? interessante. Para que fique uma É, coisa que legal. realmente autêntica, né? Uh, e esses são os mais pedidos, né? Mas das imagens, a Yggdrasil ganha assim disparado. Olha, eu chutei, mas eu imaginei que era Yggdrasil, porque De ela fato. é o que conecta, né, todos esses mundos todos da mitologia nórdica, esse Pois universo é, todo que a gente conhece, deuses, valquírias, pois é. os animais. E é lindo, Então, né? E é lindo, uma árvore é linda. lindo. Sabe o que eu acho mais interessante? Ela é Uhum, pouquíssimo retratada nas artes históricas. Você quase não encontra uhum. imagens da Yggdrasil, né? E numa tapeçaria, que é a Ove Rogdal, tem ela. Tem, e é a única que é diferentona, porque É, você vê que ela tanto que ela parece arte eslava, não parece arte nórdica, isso, né? exatamente. E ninguém nem imagina que aquilo lá é uma árvore, né? Você olha aquilo e fala, nossa, do que se trata? Uma forma geométrica toda diferente lá. Aí depois você entende que aquilo é uma árvore, né? Mas nos outros estilos de arte é muito difícil de encontrar, né? Você encontra lá um ou outro bordado que tem, né, alguma menção a Yggdrasil, e geralmente nem são árvores tão suntuosas, nem nada, geralmente parece um arbusto, né? Nada muito assim. Em pedras rúnicas também você quase não acha nada, né? Tem, na verdade, duas pedras só que tem a imagem da Yggdrasil, e é uma coisa bem simples também, mas aí é a criatividade do artista que manda, né? Você conhecendo Uhum. os estilos, você consegue expandir isso e fazer umas árvores realmente com cara de árvore. Pô, que bacana, assim, é bem interessante, assim, de conhecer, né, esses detalhes, porque, assim, é uma coisa que sempre teve uma polêmica, né, a questão da tatuagem, era viking porque não tem um corpo, às vezes até uma vez eu estava até, uma vez conversando com o professor Johnny do Neve, e que a Uhum. gente não tem, né, aquele, por exemplo, se encontrasse um corpo, às vezes, de pântano, que são os que mais estão bem conservados, e Sim, tivesse a tatuagem, a gente já teria essa confirmação. Mas até hoje é polêmico porque as pessoas dizem, ah, mas tá fazendo tatuagem, mas não tem, não sei o quê, né? Ainda não tem provas, né? Era vi que teve, aí fica aquela grande polêmica. Mas eu acho uma coisa assim tão válida, porque você acaba expressando também a sua história, como se fosse a sua sim, saga no corpo, sim. a E tatuagem. outra, assim, tudo bem. A gente não tem prova histórica de que Uhum. eles tinham tatuagens. Ok, mas em volta deles, todo mundo tinha naquele período, né? Sim. Se a gente for pensar, né,
os povos Sami, né, tinham tatuagem, né? Os povos fino-úgricos ali tinham tatuagem, né? Os russos tinham tatuagens, né? Acredita-se que, inclusive, por conta do estilo muito parecido, você vai identificar quando você perceber isso, né, que a arte nórdica provavelmente veio dos citas, né, que era um povo que vivia ali no Oriente Médio, onde é o Irã, o Iraque hoje, né, tinha uma tribo cita ali, nômade, eles eram nômades, né, e muito provavelmente eles que levaram a tatuagem. Possivelmente, acredito eu, tá? Primeiro ali para os países bálticos, depois eles foram subindo e acabaram chegando até a Escandinávia, provavelmente por conta dos russos, né? Esse é o trajeto que eu costumo traçar mentalmente ali, de onde a tatu pode ter surgido, né? E os citas, eles eram um povo extremamente tatuado, né? E eles tinham um estilo artístico muito parecido com o estilo da Era Wendel, por exemplo, né? Se você analisar a arte da Era Wendel e a arte dos citas, né, você vê que tem uma similaridade muito grande. Então, os povos germânicos com certeza pegaram influência ali, né? Então, a arte dos nórdicos deve ter vindo dessa orientação, dessa mesma raiz aí, né? E nós temos comprovadamente um achado arqueológico que é a princesa cito-siberiana, que foi encontrada, preservada, que tem aquelas tatuagens lindas, né? E que ali você vê um exemplo clássico de uma tatuagem cita, né? E é óbvio que os nórdicos tiveram contato com esse povo, né? Afinal de contas, os Rus, eles navegavam o rio Volga inteiro, eles cruzavam a Rússia, né, inteiro fazendo comércio, né? Então é óbvio que eles tiveram contatos com essas pessoas, né? E possivelmente eles aprenderam as técnicas de tatuagem com esse pessoal, né? Eu tenho praticamente certeza, né? Só não posso afirmar categoricamente pela falta de um corpo encontrado, mas eu encho a boca para dizer, sim, eles tinham tatuagens. Eu também, com certeza, também cheguei nesta conclusão. Né? Eu até conversei recentemente com o professor Hélio Pires, aqui no canal. Ele comentou que ele também acredita na hipótese também da existência da tatuagem, por causa do relato do Ibn Fadl. Sim, ele diz que tem muito rico, né, o relato árabes falando também um pouco desse aspecto. Além do Ibn Fadl, os árabes eram muito detalhistas nas suas descrições. Sim. Então, provavelmente pode ter também outros detalhes que podem estar em outros documentos, outras rissalas, tem vários tipos de pergaminhos, de cartas, que são desse estilo, né, dos árabes, de descrever tudo com muita precisão. Sim. Então, acho que assim é bem interessante isso. E como passou também a ideia de retratar ainda para trás, que é esse estilo da Suécia, né, que tem as figuras... Os petróglifos. Os petróglifos. Então, como que veio assim para ir mais ainda lá para trás? Mais lá para trás. A ideia disso, na verdade, foi justamente porque muita gente que veio atrás do meu trabalho queria vivenciar uma experiência mais xamânica, né? Queria ver uma coisa mais com aquela ideia de ancestralidade mesmo, e retratar coisas que já não faziam, na era viking, já não faziam mais tanto parte do cotidiano das pessoas, né? Que eles queriam mais aquelas vivências xamânicas mesmo, né? Não que não tivesse isso, não que não existisse isso entre os nórdicos da era viking, existia, né? Mas já era com um pensamento um pouco diferente, né? Então a gente acabou voltando mais para trás, justamente para tentar trazer essa conexão mais rústica para a coisa, né? E eu achei divertidíssimo fazer isso, achei sensacional, porque é um estilo de arte muito bonito também, né? E tem um tatuador francês. Ai, como é que é o nome dele, gente? Eu não vou conseguir me lembrar o nome dele. Mas ele é Reikyo, se não me engano. É um nome diferente, por isso que é difícil de lembrar.
Mas ele se especializou em reconstruir esse estilo de arte, né? Então, hoje ele faz uma arte moderna inspirada na arte dos petróglifos, né? Escandinavos. E, cara, é um trabalho maravilhoso. Eu vou ver se eu acho, depois eu mando para você, você coloca o link aí para o pessoal. Tá ótimo. É um trabalho lindíssimo dele, né? E bem diferente, porque ele deu um toque de modernidade, né? E ele deu um toque lúdico para a coisa que ficou tão bonito, parece um livro de ilustração infantil, assim, sabe? Só que tem... Nossa, então deve ser muito parecido também, acho que como eu faço. que Depois legal. eu vou dar uma mostrada aqui também para Mostra dar assim, uma olhada. tô curiosíssimo para ver. Porque eu peguei essa coisa e a minha, ela tem um detalhe assim que eu gosto muito daquela coisa do colorido, não só do preto e branco, eu acrescentei cores, a cores que eram possivelmente muito usadas no período, o azul escuro, o vermelho, o verde escuro, o amarelo, que é muito presente, tem uns que são laranja, tem várias desses. Eu não sei se você viu, eu estou fazendo um estudo de cores também, né? Legal. Porque eu também quero trazer vida, né? Quero trazer mais cor para os meus trabalhos. Eu adoro as tatuagens feitas com preto. Amo, de paixão. Também amo, acho lindo preto e branco que chama. Pois é, né? E é o que é feito no mundo todo, né? Hoje são as tatuagens nórdicas feitas única e exclusivamente com preto. Ou no máximo preto e adição de uma ou duas cores no máximo. O pessoal usa geralmente um azul escuro, ou um vermelho mais fechado também, né? É o máximo que você vê de cor nas tatuagens, né? O Peter, que recentemente deu uma explorada, fez alguns trabalhos mais coloridos, mas aí é a minha opinião, tá? Eu acho que ele se empolgou demais, usou umas cores que fugiam um pouco ali da paleta de cores da Era Viking mesmo, né? Então, não sei se de repente foi uma coisa que ele testou e não gostou e abandonou, ou se realmente não virou. Aí eu tentei fazer um estudo, né, também, mas aí focado nas paletas de cores da Era Viking mesmo, produzindo umas artes bem tradicionais, né? Só que parece que o pessoal também não se interessa muito, né? Quando a gente fala de cor para esse tipo de coisa, parece que cria um bloqueio, né? As pessoas falam, não, imagina, não quero cor. Mas, gente, a Era Viking era extremamente colorida. Colorida, é aí que tá. Era muito colorida. Até hoje, o maior erro que eu cometi, porque na época eu não conhecia assim, os mercadores direito. Agora eu estou fazendo a roupa, vou encomendar com a Vicky Trindade, com o pessoal. Que legal! Para fazer toda a indumentária, porque na época eu não encontrei, e o único vestido que tinha mais próximo de ser uma coisa antiga e era Vicky, era preto o vestido. Aí eu tive que usar esta beleza no dia, né? Digamos assim, porque me arrependo até hoje, porque não tem vestido de cor preta, não faz. Até a Vicky fala logo, eu não faço vestido de cor preta. Eu adoro. Beijo enorme para a Vicky, adoro a Vicky. É maravilhosa, maravilhosa. Eles todos, os mercadores, são maravilhosos. Bruno, a Aline, todos eles são... O Arafá, todos eles são pessoas assim que eles fazem um trabalho muito fantástico. Queridos. Pela primeira vez eu vou poder ter esses materiais recriados. Eu vou até depois apresentar no canal quando chegar cada um desses materiais, mas assim, é uma coisa viva, é colorido, não tem essa coisa Vikings aí da Netflix. Vocês vão me desculpar, mas infelizmente está cheio de erro. Até The Last Kingdom as roupas são muito escuras. Até dos daneses é aquela coisa muito fechada. Sim. A gente não vê cor, mas é cinza, ou é muito marrom. Olha, dessas produções televisivas todas, o que me agradou mais, né, nesse aspecto foi o Homem do Norte, realmente. O Homem do Norte. Né? Foi o Homem do Norte chegou ali, ó, de todas, foi. Né, inclusive com detalhes, assim, eu fiquei impressionado. A roupa da rainha lá, que eles colocaram o brocadinho de ouro na gola, sabe? Detalhes, sutilezas, sabe? Eu achei que eles foram, assim, muito precisos, sabe? Muito precisos. Colocaram detalhes, assim, incríveis. Tem erro? Tem. Não tem jeito, né? Tem erro. Principalmente, por exemplo, aquele sacerdote lá, quando ele aparece,
naquele chapéu que ele está usando, e tem uma lingueta aqui, tem o Egis Almor ali, só que o Egis Almor não o que é mencionado, né, nas sagas, até porque não tem o descritivo dele lá, mas eles usam uma versão do século XIX, né, do Sim. Então, ali eu já falei, ai, que pena, né? Tava tudo tão bom, eles tinham que estragar, né? Agora, um detalhe, a roupa feminina que ele está usando, ela é um fator real. O professor Hélio me aquilo eu achei contou muito legal. Aquilo foi fantástico. Eu quase dei um grito no cinema na hora que eu vi aquilo. Yes! Acertaram! Eu disse, putz, não imaginei também. E o professor Hélio, na entrevista, confirmou que há relatos dos xamãs usando roupas femininas, e ele, inclusive, de um homem que morreu com trajes femininos. Ele andava vestido de mulher pela vila onde ele morava. Eu fiquei, gente... Porque o Seder é uma prática mágica exclusivamente feminina, né? Então, alguns sacerdotes que queriam fazer a prática do Seder acabavam usando as roupas femininas, né? Não sei se na intenção de enganar o divino, que eu acho que é meio difícil, mas era uma prática comum. E quando eu vi isso, eu achei sensacional. Eu falei assim, né, acertaram mais um detalhe. Né? Então, assim, o filme é bom. Tem umas coisas que eu achei meio duvidosas ali no filme, tem esses errinhos que, né, não sei exatamente. Tem umas inscrições únicas que aparecem ali que eu fiquei meio na dúvida também, né? No geral, o filme é bom, né? Mas uma coisa que me incomodou, né, que aí eu até entendo que talvez fosse por conta do contexto, né? Na hora que o tio, você vai entender o que eu estou falando, quem assistiu o filme vai saber do que eu estou falando, sem dar spoiler. Sem dar spoiler no final. O tio, na hora que ele está no templo de Freire, né? Eu achei fabulosa a estátua, é exatamente aquilo, né? Só que eu não gostei do clima do templo, né? Porque os templos eles não eram escuros daquele jeito. Por mais que não tivesse energia elétrica, eles tinham uma boa iluminação, né? E os templos eram limpos, não era aquela sujeira, né? Pelo menos é o que a gente vê relatado nas sagas, né? Que eram ambientes muito bonitos e agradáveis e limpos, né? E ali tem uma cara horrorosa, né? Acho que é para dar aquele clima, né, do terror, daquela coisa de... eu acho que sim, né? E faz parte do diretor do filme, né? O diretor do filme, ele tem essa pegada, né? Mais sombria, essa coisa mais fechadona e tal, né? Então, mas isso traz uma sensação ruim quando você está vendo o filme. É verdade. Mas ok, né? De todos, eu acho que é o que melhor retratou mesmo. Até porque o diretor é islandês, né? Eu acho que ele não ia fazer, né? Não ia cometer tantas atrocidades assim com a própria cultura, né? Então, sim. acho que isso ajuda. O né, que se uniu com Robert Eggers. Também achei bem interessante. Só faltou uma coisa, né? Eles retratarem pelo menos uma tatuagem, alguma coisinha, né? Poxa, podia, né? Olha, teve. A gente sabe que a gente não tem a prova, mas teve alguma coisa. Mas teve. E eu achei legal isso aqui na sua testa, né? Que ela é em tinta branca, né? É feita com branco, não sei se dá para ver aí. Achei muito bonito. Assim, ficou uma coisa diferente. Acho que, será que eles tinham essa também percepção, será que de uso de outras cores, provavelmente, para fazer? Para fazer tatuagem? Acho difícil. Acho bem difícil. Aí eu acho difícil. Né? Porque, assim, não era... Tudo bem que eles tinham produção de pigmentos para fazer tintura de roupa e tal, né? Mas esses pigmentos, eles não serviam para aplicar isso na pele, né? Então, não dariam nem o mesmo efeito. Eu acho que se bobear, eles até podem ter tentado usar, mas deve ter causado algum problema, porque muito pigmento era extraído de minério, né? Então, é meio complicado aquilo no corpo, né? Não sei. Até perguntar justamente isso, que é o pigmento que hoje a gente utiliza para fazer as artes
nótica da Eravi, que já é a tinta mesmo da tatuagem, né? Não, tinta de tatu normal, né? Tudo Sim. legalizado, bonitinho, com Sim. selo da Anvisa, então fiquem tranquilos que o material utilizado Não, hoje é o mesmo. Tá? Sim. Não, se ainda existem pessoas que... e se é possível, né? Ainda usar a técnica de antigamente com o material da época, mas eu acho que é Sim. mais um pouco difícil, né? Com o É minério. difícil, existem estudiosos que fazem isso, tá? Tem um artista que eu adoro, que ele tem o canal dele é o... Ai, gente... Eu vou pegar o canal dele, eu vou lembrar o canal dele e vou passar para você também. Minha memória pós-Covid tá assim, ó, uma maravilha. A minha também anda assim. A minha memória não voltou mais. Eu tive Covid lá em 2020, mas minha memória nunca mais foi a mesma. Né? Eu vou pegar aqui o nome do canal dele para vocês acharem. Esse cara, ele faz um trabalho bem interessante, porque ele estuda técnicas antigas, tá? Legal. Ele estuda, inclusive, técnicas mais rupestres de tatuagem. Foi com ele que eu me incentivei a fazer as tatuagens com obsidiana, que eu ainda não comecei, porque isso é muito complicado, é muito difícil. Muita gente me pergunta, você não vai fazer? Gente, eu vou, calma, né? Eu vou fazer, né? Quero fazer, só que eu estou fazendo testes antes, tá? É muito complicado de fazer, né? Sem você lesionar demais a pele. É muito complicado, porque a obsidiana, para quem não sabe, é um tipo de vidro vulcânico, tá? Você encontra isso, tanto que um dos nomes da obsidiana é justamente como é que eles chamam? Pedra, ágata islandesa, né? Eles chamam de ágata islandesa, que é um tipo de vidro vulcânico e muito comum na Islândia. E ele usa, só que esse vidro ele é muito cortante, muito cortante, né? Então ele usa esse vidro para fazer, ele lasca o vidro, né? Lasca a obsidiana e ele faz incisões na pele e injeta tinta ali, esfrega com uma estopa, com uma coisa, né? Para fazer a tatuagem. Só que aquilo tem todo um processo de cicatrização também, é diferente da tatuagem normal, por isso eu ainda não faço, eu ainda estou estudando isso. E ele busca, inclusive, fazer essas técnicas com o material mais tradicional possível. Então, ele refaz algumas tintas, né? Ele realmente foi numa comunidade indígena, né? Foi conversar com os indígenas para ver como que eles produziam aquela tinta, né? Aprendeu a técnica, fez. Então, tem vários lugares. Hoje ainda existem tatuadores tradicionais, né, que fazem, né, de maneira bem tradicional, tá? Por exemplo, se você vai nas Filipinas, né, você encontra lá a Wandod, que é a tatuadora mais velha que a gente conhece, ela está com 105 anos, Sim. né? Sim, ela é maravilhosa, ela faz ainda, né? Ela faz ainda tatuagem bem Perfeito. tradicional, ela é uma coisa fofa, eu sou louco para conhecer essa mulher. Né? Espero que eu conheça, Também. E espero daqui que eu vou fazer uma consiga. tatu com ela também. Exatamente, Tenho fazer uma muita tatuagem. Mas vontade. Quando eu vi os vídeos... e fazer tatu com ela é difícil, tá? É difícil. Você tem que ir lá no meio da tribo dela, que fica no meio do mato mesmo, né? Tem que pegar a estrada de terra, andar não sei quantos quilômetros a pé, né? Para chegar na vila dela. E corre o risco de você não fazer tatu, tá? Porque ela vai fazer uma consulta com os espíritos, ela vai abater um porco, vai fazer a leitura das vísceras do porco para ver se você não está trazendo nenhum tipo de energia ruim para a tribo dela, ou uma sorte, ou coisa do gênero. Se você passar no teste, se os espíritos disserem que você pode, aí ela te recebe e você vai fazer a tatuagem. Caso contrário, você volta para trás dali. Imagina ir até as Filipinas, andar não sei quantos quilômetros a pé no meio do mato. Estou trazendo energia negativa. Né? E não conseguir tatuar, já pensou? Né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
para falar para vocês o Até perfil do queria seu Avatar. comentar também um tatuador que eu gosto muito. Não sei se você conhece o The Raven from the North. Sim, sim. Kuba Vanish? Esse cara é maravilhoso. Fez a Eu capa gosto muito do trabalho a capa dele. Scald do Ardruna. Sim, sim. Fez uma tatuagem no vocalista do Faun, que é aquele louro que eu não lembro agora, fugiu o nome. Uhum. Então, assim, é impecável, né? É E o dele impecável. todo redondinho, todo inspirado para ver bem aquele Broa Oseberg, a tatuagem dele, que O Kuba é um cara que, assim, também a gente meio que começou na mesma época, né, a fazer esse tipo de estilo, né, a produzir essas coisas. Então, a gente trocava muita figurinha, a gente trocava muito desenho também. Ah, o que você acha desse? O que você acha desse aqui? Olha o que eu fiz. Né, a gente estava sempre, né, fazendo parte das comunidades de internet, né, então a gente estava sempre um comentando o trabalho do outro, pô, gostei disso, olha aquilo, né, então é muito legal. E ele é um artista, assim, de mão cheia, ele tem uma criatividade fora de série, um estilo muito, muito dele, né, e ele conseguiu juntar bem um estilo antigo, né, com uma coisa antiga também, mas mais recente, que são as Ashuras, né? O Etching, né? Então ele faz aquele trabalho inspirado na arte nórdica antiga e junta com a Ashura e fica um trabalho 100% ali. Ele é muito criativo também. Eu adoro os trabalhos dele. Eu adoro quando ele faz aquelas máscaras que ele faz de trolls. Nossa, as máscaras é divina. As máscaras é perfeito. Ele já fez até do Star Wars, ele já fez juntando, né, estilos da cultura pop também com essa questão do estilo antigo. Já vi ele fazer dos personagens do Senhor dos Anéis, Hobbit, bastante coisa. Gente, eu não tô, eu tô tentando achar aqui enquanto eu tô falando com você. Gente, o pior é que tá tão fresco na minha cabeça, eu não consigo lembrar. Mas enfim, uma hora eu vou achar. É esse aqui, Historical Tattoo. Não é desse. Historical Tattoo também é muito legal, mas não é esse o perfil que eu quero mostrar para vocês. Mas enfim, depois é mais um que eu vou deixar aqui, Me Cobra, né? E aí você deixa o link para o pessoal aí também, que é bem legal o trabalho desse menino. Né? É um estúdio alemão, inclusive, ele é da Alemanha. E acho que agora eu vou lembrar. Acho que é Ancient Skin. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se é. Ancient Skin Tattoo. É isso aí. Depois vocês deem uma olhada lá também. Né? Também é um material bem interessante de ver. Tá? Mas eu vou deixar todos esses links para vocês. Não se incomodem com isso. Tá? Pode deixar. Eu vou ser a primeira logo a ficar pulsando. Fuça esse povo todo. Né? Depois eu te mando todos esses links. Vai ser legal de você ter. Pastas de artista, só eu ter uma noção. Fico pegando estilos, desenhos. Eu tenho, por exemplo, uma pasta só do Jonas Laumarsen, pasta só do Kurt Davis. Aí eu fico colecionando a arte da internet. Aí eu pego, copio e colo. Fica só assim, eu passo o dia pegando a arte do pessoal. Mas é uma delícia. Né? E ter isso tudo de inspiração é o máximo, né? É verdade. Isso é uma coisa que a gente tá fazendo aqui no estúdio. A gente está tentando deixar o estúdio com uma cara mais nórdica tradicional. Né? Então, a gente está produzindo umas artes, estou fazendo umas bobagens nas paredes aqui. A hora que estiver pronto, eu vou te mostrar. Inclusive, eu até falei com a Bia para fazer a visita aí e gravar, né? Pois é, vai ser muito legal. Né? Vamos receber você aqui de portas abertas, com certeza. E você vai gostar. A hora que o estúdio estiver pronto, vai estar daquele jeito. Mas você podia vir ajudar a gente aqui também. Vem pintar aqui também. Vem deixar sua marquinha aqui nas paredes. Sério? Com prazer.
for prazer fazer, sem Ah, brincadeira. vou adorar, bem assim. Tá? Deixar um cantinho reservado aqui para ter uma arte sua. Obrigadão, assim, é uma coisa assim que eu fico lisonjeada, né, de saber que o meu trabalho pode estar também num lugar como esse. Sem dúvida, vai ser E, um prazer. tá. E, brigadão, viu, Duga? E, Duga, assim, para uma última pergunta, Claro. qual trabalho você definiria que foi o trabalho mais bonito de toda a sua carreira como artista? Que Eu adoro difícil. fazer essa pergunta, porque todo mundo fica... É muito difícil de É responder. muito Porque difícil. eu tenho carinho por vários trabalhos, né, que eu já fiz. Mas, sim, tem um em especial, né, que, inclusive, esse trabalho vai para o livro do Peter, tá? Esse trabalho foi feito para o livro do Peter, inclusive, que é um fechamento de costas que eu fiz para um grande amigo meu. A gente fechou da nuca, literalmente da nuca, começa aqui com a águia que fica no topo da Yggdrasil, fica na nuca dele. E Nossa, fechamos as costas todas com a Yggdrasil e as raízes descem aqui para as coxas, né? gente, que Então, assim, perfeito. Deve ser maravilhoso. é um trabalho muito legal que eu fiz. Ela está bem diferente, é um Só trabalho faltou diferente, começar do único. falcão que fica na cabeça da águia para poder vir. Meu Deus, Nossa, aí também já é demais. já é O demais. falcão entre os olhos da águia, né? Da águia, bem vestidinho. Aí você chega assim perto, olha, ainda tem um falcão aqui. Caramba! Né? Mas Ia ser esse assim. trabalho foi bem legal de fazer, assim. Né? Foi uma maratona, porque a gente tinha prazo para entregar esse trabalho, porque era para o livro do Peter. Né? Então, assim, foi uma correria. Foram. Ai, agora não me lembro, mas acho que foram 60 horas, se não me engano. Foram 60 horas de trabalho, assim. Foi o trabalho, assim, foi épico fazer aquilo. E Caramba. tem, é todo com inscrição única, tem um trecho do Halvormon, né, Caramba, tinha que no ver Forma isso. da Yggdrasil. É muito legal. Tá lá no meu perfil, depois você entra lá, dá uma olhada. Ah, vou dar uma olhada. Então, esse Né? foi assim um trabalho que Esse é te um marcou. trabalho, esse é um trabalho que me marcou muito, assim, mas tem vários que eu sou apaixonado. Né? Ah, Tem alguns ali que eu fiz que eu falei assim, gente, eu queria ter feito isso em mim. é, ele Sabe, não tem tem umas mais coisas. espaço. Deixa eu procurar o espaço de tempo para fazer. Pois é, não, por incrível que parível, eu ainda tenho bastante espaço disponível. Né? Por Ah, exemplo, legal. eu não tenho as costelas tatuadas, eu tenho o peito, eu só tenho um lado, o outro lado ainda falta tatuar, Ah, né? Falta tatuar a barriga aqui embaixo, que eu não tenho também. Né? Então tem bastante espaço, tem bastante espaço. tô dando Ainda a dá para usar algumas inventar. ideias. Né? Tem o meu Eu acho pescoço que eu preciso engraçado fazer. que o Igor definiu assim, né? Que não existe filho feio. Quando o Igor do Ilúria veio aqui, né? Eu perguntei qual foi a melhor canção. Ele disse: olha, não existe filho feio. Todos os meus filhos aqui são bonitos, mas tem aquela música que eu gosto, assim. Então, eu gosto muito de perguntar essa pergunta final para os artistas, porque a gente sabe que é muito difícil escolher, mas tem Uhum. aquele que impacta a gente, que a gente Tem. diz, poxa, esse saiu lindo, assim, foi um filho bem parido no mundo. O Igor é um querido também. Vou encontrar com ele agora, inclusive. Daqui a Ah, 2 semanas legal. eu estou indo lá para Curitiba, né? Que eu vou fazer, participar do Medieval Marketing, que vai acontecer lá. Ah, legal. E Legal, um evento bacana. vou ficar uma semana lá, né? Como artista guest, né? Num estúdio que eu adoro, que é o Hostel Tattoo. Vou ficar por lá, né? Passar 10 dias ali. E já estamos combinados, eu e Igor, né? Vou fazer o braço dele ali. Ah, sim, ele já tem, é bem bonito, acho que ele tem uma aqui. Você que Tem. fez Não, as dele? aquilo Não? quem fez foi o Massaro, que é um outro querido, que é o mesmo que fez esse daqui para mim, né? Ah, Que é está parecido fazendo. mesmo, assim, é outra coisa, mas lembra o estilo. A gente reconhece. Só que o Massaro ele nos abandonou, entendeu? Ele deixou um monte de filho órfão aqui, né? Porque ele largou todas
as tatus sem fazer e foi-se embora para Portugal, esse danado. Eita! E tá lá. Mas, assim, eu desejo toda a sorte do mundo para esse querido. Ele é maravilhoso. Adoro o trabalho dele. E, assim, me incentiva a ter que ir até Portugal para terminar o meu Exatamente. braço. Olha só. Vamos montar a caravana atrás do Massaro. Exatamente. Vamos atrás do Massaro fazer tatuagem. Ah, ele fica em Portugal. Ele Ah, está em Portugal agora. em Ele tá em Portugal. Ele está em Portugal. Lisboa? Não, ele está em... Ai, como é que é o nome da cidade dele? Uma cidade mais para o interior. Melissa, Mediça, sei lá. Agora não vou lembrar também o nome da cidade. É uma cidade interior. Mas é perto de acesso para todo mundo. Então, Ah, que bom, porque ele... assim, eu estou indo fazer talvez ano que vem, um doutorado sanduíche que vai ter parte Portugal e parte aqui Brasil. Mirandela é o nome da cidade. Achei Mirandela. aqui, Mirandela. Aí, se Tá? desse assim, passava lá, filmava o estúdio também, entrevistava. Pô, faça isso, vá lá. Fazia presencialmente indo para Portugal, tipo assim, se der certo assim, desse doutorado sanduíche para Portugal que eu quero fazer, que é com um convênio aqui com a minha universidade, que eu estou terminando o mestrado agora, né? Legal. E aí eu quero ver se eu faço isso de Portugal. Aí já tem um tatuador lá. Tem o Massaro lá, vai lá dar um oi para tem. ele, né? Vai ser legal, ele vai ficar feliz, com certeza. Tá Quem certo. sabe a gente não faz uma caravana, vai todo mundo para lá, a gente se encontra todos lá. Bora cobrar. Vamos lá fazer uma festa no estúdio dele. Fica todo mundo assim com o braço na tatuagem. Exatamente. Ainda com a trilha sonora do Igor, olha que maravilha. É maravilhoso, ele ainda vem tocar assim. O Igor só tem música bonita, assim, é só coisa perfeita. Ele manda muito bem. Eu pedi para ele, aí eu adoro a do Loki, aí eu disse assim, toca a do Loki, aí ele foi buscar o tambor xamã, aí tocou, aí eu, poxa, obrigado, porque assim, tão feliz, fiz ele buscar lá o instrumento para tocar, porque foi assim, fantástico, eu disse, não pode faltar do Loki, pode cantar do Loki. Eu sempre coloco ele de trilha sonora nos meus vídeos também. Legal. Adoro o trabalho dele. Então, assim, Igor, brigadão, é isso, viu? Muito obrigada por comparecer aqui ao canal. Quer dar mais alguma palavra aqui para o pessoal, dos espectadores que vão assistir o vídeo? Gente, só agradecer pela oportunidade de estar aqui, de expor aí o meu trabalho, divulgar o meu trabalho. Só acompanhe lá nas redes sociais, tem canal no YouTube, tem o perfil do Instagram, né? Sempre tem novidade por lá, sempre tem os vídeos que eu faço, né? Que muita gente me pede para tirar dúvidas, e por isso eu faço esse trabalho com os vídeos também. Todo sábado tem um vídeo novo. Também tem como eu falei, o canal do YouTube com os vídeos um pouco mais longos. Faz tempo que eu não posto por lá, mas em breve vai ter novidade também. E é isso, gente. Acompanhem lá as redes sociais e venham tatuar. Bora, pessoal, tem que fazer com o trabalho do Igor aqui, que é muito bonito, vocês não vão se arrepender. Quem quer fazer tatu... O Igor é o músico. O Igor não! Foi mal! Olha, fugiu o assunto totalmente. Eu tô com o Igor na cabeça. Olha, tá vendo? Tô pensando tanto no Igor, com carinho. Tem que fazer com o Dugan, gente. Pelo amor de Deus. O Igor não faz tatuagem. O Igor só tá... Não apareço na casa dele fazendo de tatuagem. Meu Deus do céu. Já pensou, pô, vai atrás do Igor tatuar? Ele vai dizer quem foi que mandou indicar a tatuagem aqui. Não, pior se vierem me pedir para tocar alguma coisa, né? Aí lascou. Aí trocou tudo. Desculpa, viu, gente? A cabeça que tá também é muita entrevista, a gente já fica, perdido. O Duga, gente, vão fazer o trabalho com ele, é maravilhoso. Quem está interessado em ter uma arte única e nova, vão no estúdio dele, porque é um trabalho belíssimo. Eu passei horas vendo, e dizendo assim, ele vai ter que vir para esse canal para fazer entrevista, porque é um trabalho fantástico. Quem é apaixonado pela tatuagem, que gosta de fazer estilos diferentes, que está buscando fazer uma coisa assim única, tem que fazer com o Dugan esse trabalho. Então, Dugan, é isso. Obrigadão. Muito obrigado. Vou só parar aqui a gravação.